Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos dando início a um novo tema nas nossas reflexões, nas nossas meditações, que é a mente de Cristo. Como nós podemos desenvolver e cultivar a mente de Cristo, para que nós tenhamos uma mente saudável, para que nós tenhamos emoções saudáveis. Então, nós vamos usar a própria palavra de Deus como a ferramenta principal para essa busca de nós cultivarmos, então, a mente de Cristo. O que nós precisamos entender a respeito daquilo que nós falamos ontem, e nós, porém, temos a mente de Cristo, que este é um processo, é algo que nós vamos necessitar a nossa vida toda, um processo de renovação em nossa mente. Este, você pode ter certeza, se você é um cristão e você tem a mente de Cristo, então este vai ser um processo para a vida toda. Precisamos entender que Deus está trabalhando para revelar quais as coisas que precisam ser removidas da nossa mente e que têm adoecido a nossa mente, e estará então transformando a sua maneira de pensar e o seu estilo de vida para nós. A fim de que nós possamos então ter este processo, esse entendimento nesse tempo, eu gostaria de sugerir a você pegar a sua Bíblia, tirar um tempo para ouvir então este devocional, tirar um tempo, pegar um caderno, uma Bíblia e escrever aquilo que o Senhor for trazendo ao seu coração a respeito então desse processo de renovação de mente. Então vou falar hoje como uma educadora, que você pegue o seu caderno, a sua Bíblia e comece esse processo de cultivar a mente de Cristo. Vamos então nos aprofundar em conhecer este meio, refletir a respeito de como é este processo em nossa vida, de sermos então semelhantes a Cristo no seu modo de pensar e no seu modo de sentir. Nós precisamos conhecer, nós precisamos entender melhor a obra de Deus em nossas vidas. Então, nosso tema da semana será tornando-nos semelhante a Cristo. Esse será o nosso tema desta semana. Nós vimos ontem em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, o seguinte. Então, pegue sua Bíblia aí. Diz assim a palavra de Deus: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que precisamos então para ter uma mente transformada é a disposição diária de fixar a nossa mente em Cristo, no seu modo de pensar e no seu modo de agir aqui na Terra. Esta, como já falei ontem, é a obra do Espírito Santo de Deus, nos tornar semelhantes a Cristo, como nos diz lá Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. E diz assim: e Deus fará com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, segundo o propósito que o Senhor tem de nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho, fazer com que tomemos a forma do seu Filho. Essa é a nossa maneira, a maneira então como nós vamos permitir que esta obra então aconteça em nossa vida.
A nossa mente é o único aspecto, então, da nossa personalidade que o próprio Espírito Santo de Deus irá medir constantemente se estamos já nos assemelhando, então, com Cristo. De que forma? Na forma como as coisas acontecem ao nosso redor, como nós pensamos a respeito de tudo que está acontecendo conosco e como nós demonstramos os nossos sentimentos e as nossas emoções em relação a isso. É dessa forma que o Espírito Santo mede se estamos ou não nos assemelhando a Cristo. É Ele que nos ajuda, então, no desenvolvimento desta semelhança a Cristo. Nós precisamos, então, entender que é o próprio Espírito Santo de Deus que nos revela a palavra de Deus e também as expectativas que o Senhor tem em relação à nossa mente. Então, mediante tudo isso que nós estamos falando, a palavra de Deus é que faz esta obra maravilhosa. A palavra de Deus, a graça de Deus, é essa forma que o Espírito Santo de Deus usa. São esses meios que ele usa para nos ajudar a chegarmos, então, a termos a mente de Cristo funcionando plenamente em nosso ser. Então, vamos lá. O que nós precisamos para começar o que nós precisamos começar a fazer, então, para cultivar a mente de Cristo? Primeiro propósito, o primeiro item é fixar a nossa mente e atender, então, a Cristo. Fixar a nossa mente em atenção a Cristo. Nós temos um livro muito conhecido, um dos livros mais lidos no mundo inteiro, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? E é exatamente essa pergunta que nós devemos fazer a respeito da forma como nós estamos usando a nossa mente e também as nossas emoções e sentimentos nas situações, nos passos que nós damos, então, diariamente. Precisamos orar. Nós precisamos orar permitindo que o Espírito Santo de Deus, então, continue trabalhando na renovação da nossa mente. Nós devemos preparar a nossa mente para a ação. Então, antes de nós começarmos este processo nessa semana de estudo, nós vamos então fazer a seguinte oração. Então, repita comigo aonde você está nos ouvindo. Senhor, tenho fome e sede da tua justiça. Quero verdadeiramente ser semelhante a ti, pois tu és o pão da vida. Enche-me de ti para poder experimentar a vida abundante que viestes para me conceder. Em teu próprio nome. Amém. E por fim, então, por intermédio de Paulo, Deus ordena então ao seu povo: haja, pois, em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus e o seu modo de pensar. Não é nos dito para nós fixarmos, a nossa mente em outra coisa que não seja Cristo. Ele diz: pensai nas coisas que são do alto. Ele não é nos dito para ficarmos de bom humor o dia todo e nem disciplinarmos a nossa mente a não pensarmos nada de mal ou negativo. O que nos é dito é que, não como um desejo, mas como uma ordem. Pense os mesmos pensamentos dele e tenha os mesmos sentimentos que ele tinha. Tudo aquilo que nos rodeia e nos acontece tem esse propósito: nos fazer pensar e sentir como ele. Se nós não sabemos como ele pensava, como ele se sentia em relação a todas as coisas,
nós precisamos descobrir lendo a palavra de Deus. Como ele pensava, está escrito então o que ele pensava e sentia em cada situação que ele viveu. Podemos sim, então, abrir mão do que estávamos pensando, aquilo que está nos adoecendo ou nos escravizando, pela forma de pensar em Cristo. Nós podemos hoje também abrir mão dos nossos sentimentos de opressão, emoções que estão nos adoecendo pela forma de sentir de Cristo. Nós devemos orar ao Senhor nosso Deus que nos ajude a fixar os nossos olhos nele. Ele é o exemplo de tudo em nossa vida. Eu desejo realmente aprofundar, né, esse tema, essa reflexão. E nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento de amor com Deus para que possamos então cultivar a sua mente, a mente de Cristo. A partir de amanhã, então, nós começaremos a ver como era essa maneira de pensar de Cristo. As 6 características de uma mente semelhante à de Cristo. Nosso versículo para memorizar é Romanos 12, 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 12. Então, até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.